Irmãos, nós iniciamos o capítulo 5 do Evangelho de São Marcos e hoje nos versículos 1 a 20, Jesus ele expulsa os demônios de um homem na terra dos Gerazenos. E este homem que estava ali naquela situação deplorável, que morava no cemitério, ou seja, entre os mortos, que fora algemado, fora acorrentado, destruía as algemas e as correntes, que nada podia dominá-lo, este homem, diante da presença de Jesus, ele corre na sua direção, cai de joelhos e grita bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Veja, irmãos, aqui nós vemos já a realidade de que Satanás está com os dias contados. Ele existe, sim. Deus permite que ele haja neste mundo, mas ele já sabe que tem o seu tempo limitado e que no dia do juízo ele será precipitado de uma vez por todas no inferno. Então, qual a missão de Satanás nos dias de hoje, enquanto ele pode agir neste mundo? É precipitar-nos também no inferno, irmãos. É nos afastar da graça de Deus, da amizade de Deus, para que nós percamos a amizade com ele e não alcancemos o céu. Satanás é homicida desde o princípio e a missão dele é perder não só nossos corpos, nos levar à morte corporal, mas levar-nos à morte eterna, à morte da alma. Por isso, irmãos, muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação deste Gerazeno, deste homem endemoniado que, sentado sobre os seus pecados, sentado nas trevas, não se converte, nada pode dominá-lo. Está sob a ação, o poder de Satanás. Muitas vezes nós nos encontramos assim quando não deixamos que o Senhor transforme a nossa vida e sentamos sobre os nossos pecados, sobre o nosso egoísmo. Por quê? Porque quando Jesus vem com as suas palavras de vida eterna e exige a nossa conversão, a nossa mudança de vida, isso nos incomoda, isso nos tira do conforto e a nossa reação é a mesma dos endemoniados que dizem: não me atormentes, vieste me atormentar antes do tempo. Vejam, irmãos, nós precisamos deixar que o Senhor transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, para que então nós saiamos desta realidade da morte, para sermos conduzidos pelo caminho da verdade e da vida, que é o próprio Cristo. Então Jesus, ele permite, no decorrer do evangelho, que estes demônios, a legião, entre nos porcos. E qual é a reação destes porcos, destes animais? Eles se precipitam, se lançam para o abismo, se lançam para a morte. Veja, irmãos, aqui nós também temos a realidade de que nós nos reduzimos a animais quando nós deixamos que Satanás e seus demônios guiem as nossas vontades, que os nossos vícios, que as nossas paixões falem mais alto que a vontade de Deus. E como esses animais, uma vez que nós somos dominados por Satanás, a nossa reação, irmãos, é igual à dos porcos. Nós nos lançamos, nós nos precipitamos no abismo. Nós sentamos sobre os nossos pecados e, pior do que a morte corporal, nós lançamos a nossa alma no abismo. Essa é a tragédia e é isso que nós precisamos combater. Nós precisamos relembrar a nossa condição de filhos de Deus e deixar que o Senhor nos guie. Ele quer sumo bem, Ele que quer o nosso bem. Ainda que isso nos incomode, nos tire do conforto, nós precisamos optar pelo caminho da verdade, o caminho da vida eterna. E não sermos mais escravizados, não deixarmos mais que Satanás e seus demônios nos escravize, nos mantenha no pecado, nos distancie de Deus.
pelo contrário, deixarmos que nosso Senhor Jesus Cristo transforme os nossos corações, as nossas vontades, para que um dia possamos nos unir, como a esposa quer se unir ao esposo, nós, membros da sua igreja, queiramos nos unir ao esposo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, optemos pelo caminho da vida, o caminho da verdade, e não deixemos que Satanás e seus demônios, ou seja, os pecados, o nosso egoísmo, a nossa miséria, prevaleça sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Amém.